Que Deus abençoe, irmãos, que Deus abençoe pastor Alberi, a equipe Fé Apostólica, a todos. Gostaria de falar hoje sobre a era de Esmirna, que se encontra em Apocalipse capítulo 2, do verso 8 ao verso 11, e no livro das 7 eras, a partir da página 91. Para esta era, Deus chamou um homem chamado Irineu para ser o mensageiro, um homem que tinha vida consagrada. Devemos ter uma vida consagrada para ser usado nas mãos de Deus. Às vezes você pergunta por que eu não sou usado por Deus. Sabe por quê? Porque você não tem uma vida consagrada. Tenha uma vida consagrada e Deus vai te usar. Nós sabemos que esta era começou em 170 e foi até 312. Ela teve uma duração de 142 anos. E Deus, a palavra Esmirna significa amarga. Por que este nome? Porque Deus sabia que nesta era, se não fosse Deus interceder, Deus defender, Deus não permitir, se não fosse a graça de Deus, a bondade de Deus, e esta era onde seriam exterminados os cristãos. Mas Deus estendeu as suas mãos e não permitiu isto acontecer. Nós vimos aqui na Bíblia, se você puder abrir aí comigo, onde você esteja, em Apocalipse capítulo 2, verso 8, diz assim: e ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. O livro de Apocalipse é um livro que o autor dele não foi João. João foi o escritor. O autor deste livro, este é o único livro da Bíblia que o autor foi o Senhor Jesus Cristo. E sabemos que aqui, o que Jesus está mostrando? Isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Jesus está mostrando aqui que ele não era apenas um homem, que este livro não foi escrito apenas por um homem, apenas por um profeta. Aqui está mostrando que ele era o próprio Deus. E se você pegar este verso e colocar junto com o capítulo 2, verso 1, que diz assim: isto diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Aqui você vai ver o que o irmão Branham diz, que Deus está querendo mostrar que a igreja é sua, que a igreja não é de um pastor, a igreja não é de um homem, não é de um profeta, que a igreja é de Jesus Cristo, aleluia. Por isso que nós somos um povo feliz, não somos organizados, porque Irineu, Paulo foi contra a organização, Irineu foi contra a organização, nós sabemos que Lutero, Wesley e tantos os outros mensageiros, William Branham foi contra a organização. Ele disse: não se organizem, porque quando nós se organizar, Deus vai deixar, Deus vai sair do nosso meio. Enquanto não estamos organizados, Deus está em nosso meio. Coisa boa é ser liderado por Deus, ter a liderança de Deus, saber o que está mostrando aqui, que é Deus que está em nosso meio, Jesus Cristo, o mesmo que ontem, hoje, eternamente, é Ele que está em nosso meio. Por isso que na mensagem, meu irmão, minha irmã que está me assistindo, na mensagem, se você olhar para o céu enquanto é dia, você vai ver que você consegue ver as estrelas. Quantas estrelas você vê no céu? Nenhuma, porque a luz do sol é forte, a luz do sol está ali, e quando o sol está brilhando e é dia, não há estrela que aparece, é somente o sol. E quem é o sol? Quem significa o sol? O sol é o nosso Deus. Por isso que na mensagem não tem estrela, é somente a luz do Senhor Jesus Cristo que está no meio da sua igreja. Glórias a Deus. Esta era, eu sei as tuas obras, no verso 9, esta era foi uma era de tribulação, uma era amarga. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. Deixa eu te dizer algo, o irmão Branham diz que isto é difícil. Um cristão, as pessoas, elas têm dificuldade em entender isto, que quando elas passam por tribulação, elas pensam que Deus não os ama. Quando elas passam por dificuldade, elas pensam que Deus os abandonou. Quando elas passam por algum problema, elas pensam que Deus deixou elas.
mas elas esquecem que é a tribulação que produz, que forma, que faz o caráter. É a tribulação de você, é a minha tribulação, é a minha prova, é a tua prova, que faz o nosso caráter, que produz o nosso caráter. Mombrana diz que caráter, ele é uma vitória. Deus está te dando prova porque Ele quer moldar o teu caráter, Ele está moldando o teu caráter. Deixa eu te falar uma coisa, tua vida está nas mãos de Deus, amém? A tua vida não está nas mãos do diabo. Então quando vem a prova, é Deus permitindo, porque Ele quer se manifestar, mostrar uma via de escape para você. Deus é um Deus que Ele tem uma via de escape para cada problema. Se você olhar os irmãos que eram mortos, eles encaravam a morte cara a cara. Por quê? Olho a olho, eles encaravam a morte. Por quê? Porque eles sabiam que a morte não era o fim do cristão. A morte só levava eles mais perto de Deus. Então eles olhavam a morte e encaravam a morte, e eram mortos e não negavam o Senhor Jesus Cristo, porque eles sabiam que esta vida, como disse Paulo, se vamos esperar somente por essa vida, que graça tem? Ontem você era novo, hoje você está velho, amanhã talvez você vai partir desta terra, mas creia, meu irmão, que há uma vida melhor esperando pelo povo do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Tenho que me assegurar aqui, senão nós nos empolgamos. Glórias a Deus. E há blasfemas dos que se dizem judeus e não são, mas são, o que eles são? A sinagoga de Satanás. Agora, o que estava querendo dizer, trazendo para o nosso dia hoje, porque meu tempo é curto, trazendo para o nosso dia hoje, você vai ver que sinagoga de Satanás, e querendo, dizendo que são judeus, dizem que são judeus, e não são. Isso é uma blasfêmia. O que é blasfêmia? Blasfêmia, sabe por que é uma blasfêmia? Porque aquele crente que diz que é crente não é. É como eu estava conversando com o irmão e ele disse, é como você pegar uma Coca-Cola verdadeira e pegar outra Coca-Cola e colocar uma água suja dentro dela que fique da cor da Coca-Cola. O rótulo diz que é Coca-Cola, ali se você olhar está dizendo que é uma Coca-Cola, mas se você experimentar, aquilo não é Coca-Cola, aquilo é água suja. E sabemos que isto é uma pessoa que diz que é um cristão e não é, dentro dele não está o cristianismo, porque cristão é a vida de Cristo em você. Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que é um cristão? É Cristo pensar através de você, é Cristo caminhar através de você, é Cristo aí na sua cidade, falar através de você, orar através de você, dar os passos no trabalho através de você, dando um bom testemunho. Então é uma blasfêmia você dizer que é um crente quando você não é. Tudo que discorda da palavra, que sai da palavra, são sinagogas de Satanás. O profeta falou que isso não estava falando de uma igreja, isso estava falando de pessoas, sinagoga de Satanás, que negam a palavra de Deus. Então nós sabemos que nós devemos ser cristãos. Quem quer ser cristão? Cristo dentro de mim, Cristo habitando em mim, porque senão você diz que é uma coisa, você diz que é um cristão e você não é. E aí isso se torna uma blasfêmia, isso se torna uma praga no meio dos evangélicos, quando se diz ser crente e não são. Não temas das coisas que hás de padecer. Olha Jesus consolando aquele povo a não temer. Por isso que Paulo disse em Hebreus, se não me falha a memória, capítulo 10, ele disse que haveria mais prova para frente. Estava falando desta era de Esmirna. Não temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Agora deixa eu te falar, por que eu estou trazendo isso para hoje? Porque todos os espíritos que estavam lá ainda estão nesta era de Laodiceia. O Mombrana disse assim, quer saber onde começou tudo? Começou lá em Gênesis. Olha Caim, Abel ele tinha semente, ele era cristão por natureza. E ele foi adorar, mas Caim não era cristão por natureza.
era filho de Satanás, filho do diabo. Então na adoração, você sabe a história, ali começou o princípio, tudo está lá em Gênesis e tem até hoje. Por isso que eu estou trazendo para o hoje. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Olha, deixa eu te falar, não era para ele ser fiel e quando chegasse a morte eles negar Jesus. Era para ele ser fiel na morte deles. Quando chegasse para negar Jesus, não negar. Se isso aí viesse para você, sabe qual é o maior problema? É que hoje é morte espiritual. Hoje você continua dentro da igreja, hoje as pessoas continuam dentro da igreja, mas estão mortas porque já negaram Jesus. Já negaram, mas seja fiel, meu irmão, seja fiel dentro da sua casa, seja fiel dentro do seu trabalho, seja fiel aonde você for, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluias, a coroa da vida. Como eu amo estas coisas. Agora, tereis uma tribulação de 10 dias. O que é isto? Tribulação de 10 dias seria um período do ano 302 ao ano 312, que eles teriam aquele imperador, aquele homem que foi o mais terrível. Na página 111 o profeta fala assim, tereis uma tribulação de 10 dias. Aqui está uma profecia, e com ela está o meio de determinar a duração da era de Esmirna. Diocleciano, o mais cruel de todos os imperadores, desencadeou uma campanha de terror contra os santos de Deus, que se não fora pela misericórdia de Deus, teria exterminado todos os crentes. Foi a mais sangrenta da história e durou 10 anos. Os 10 dias de Apocalipse 2 e 10, de 302 até 312. Então nós vimos, meus irmãos, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que está Deus dizendo, escuta a voz, escuta o que Deus está falando. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Glórias a Deus. Por quê? Porque cristão tem vida eterna. Nós não somos seres que estamos aqui para ficar apenas 70 anos, 80 anos de idade, não. Se nós cair aqui, há um corpo celestial nos esperando, há um corpo novinho nos esperando. Por isso, meu irmão, você que perdeu alguém, creia na ressurreição, creia na vida eterna. Sabe o que está acontecendo com o povo? Eles estão duvidando, eles não estão, parece que não creem mais na palavra. A palavra diz que vai haver uma ressurreição, a palavra diz que nós temos vida eterna. Eu sou um ser eterno, eu não vou mais morrer, porque se eu tombar aqui, se este corpo de fora pode morrer, mas tem um melhor me esperando, tem uma vida melhor para ti, meu irmão. Então, irmãos, voltando aqui, o mensageiro foi Irineu, durou 142 anos, de 170 a 312, e Deus foi uma das eras mais sangrentas, mas Deus esteve com eles. Como Deus está com nós, Deus sustentou eles. Hoje eles estão melhor do que nós, porque foram fiel. Seja fiel, e é isso, irmãos, não sou um palestrante, sou este aqui que vocês viram. Que Deus continue te abençoando, você, sua família, continue firme. Lembra que todos esses espíritos estavam na era de Éfeso, os nicolaítas, vieram para a era de Esmirna, aqui quando a Bíblia fala da sinagoga de Satanás, e estão até hoje em nosso meio. Seja um cristão de verdade, ame ao Senhor Jesus Cristo, glórias a Deus, e lembra que Ele vê as nossas tribulações. O povo é difícil o povo entender que Deus coloca a tribulação. Lembra disso? Deus coloca a tribulação para moldar o teu caráter. A tribulação não é a sua derrota. A tribulação é um degrau mais perto de Deus. Que Deus te abençoe. Fique com a graça e paz do Senhor Jesus Cristo.